Ó majestoso, grandioso e eterno Senhor Adonai, Criador de todo este imenso universo, eu venho neste momento entrar diante de Ti em oração e em adoração. O maior propósito pelo qual estou aqui é para Te adorar individualmente, pessoalmente, e levar outras pessoas a também Te adorar, Te glorificar, se aproximar de Ti por intermédio deste serviço no qual estou prestando. Estou desejoso e incentivado pelo Teu Espírito a prestar neste momento. Eterno, maravilhoso e santo, a Sua palavra é a verdade e parte dela, um pouco dela, será compartilhado neste momento com aqueles que o Senhor achar por bem colocar diante do telefone, diante do computador, diante da tela da televisão, aqueles que vão navegar pelo Facebook, pelo YouTube, que posteriormente nós estaremos colocando nessas plataformas, Senhor, esta mensagem. Obrigado, Eterno, pelo dom da vida. Obrigado, Criador de todas as coisas, pelo dom de viver e pela salvação, o direito de ser filho dado pelo Senhor. Em nome de Yeshua, o Seu Filho amado, eu Te agradeço. Te agradeço por, mais uma vez, poder falar da Tua palavra, poder estar diante deste aparelho para transmitir esta palavra. Antes, ó Eterno, antes de me dirigir a homens, eu me dirijo ao Senhor. E coloco a vida de todas as pessoas que vão assistir essa transmissão nas Tuas mãos. E peço, abençoa esta pessoa que está escutando, que vai escutar esta oração e também a palavra que será ministrada daqui a alguns instantes. Muito obrigado. Eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te adoro, eu Te glorifico, ó meu Deus, ao qual nós louvamos e Te agradeço por tudo que tem feito, falado e realizado. Muito obrigado. Continua nos ajudando a vencer as lutas, as dificuldades e todos os problemas. No nome de Yeshua HaMashiach, o Teu Filho amado. Amém. Eu quero saudar a todas as pessoas que estão assistindo com a Shalom, que o Todo-Poderoso, o nosso Eterno, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neste mundo existe, que Ele te abençoe nesta noite. Não tenho nenhum motivo para estar aqui nesta noite secundário. O motivo principal e único de estar aqui nesta noite, com a Bíblia na mão, com uma mensagem em meu coração, é levar até aqueles que creem e que Deus colocar diante de mim uma palavra amiga, de orientação, um conselho, uma palavra de esperança, uma palavra de estímulo à sua fé, uma palavra de advertência, de alerta a todos. É um prazer poder falar do amor do Criador, das suas palavras a todos vocês nessa noite. Fica comigo. Eu sei que vai aparecer muitas coisas para você fazer, mas o que eu tenho para te oferecer aqui é algo maravilhoso, é um momento de meditação, de reflexão
nas Escrituras, através das Sagradas Escrituras. Louvado seja o Eterno. Hoje, durante todo o dia, dentro do meu coração, foi gerado pelo Espírito de Deus o desejo e a vontade de falar do amor, falar da palavra do nosso Criador, de pregar um pouco a palavra do Eterno. E nesta noite eu quero fazer uso do texto que se encontra no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11 apenas. Vamos extrair daqui uma reflexão. Diz assim: versículo 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. Nas versões da Bíblia, João Ferreira de Almeida, a mais conhecida no Brasil, está escrito: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Estou aqui com esta Bíblia magnífica, maravilhosa, uma das Bíblias que mais me chama a atenção e que mais se aproxima da linguagem original na qual ela foi escrita, que é a linguagem hebraica. Bíblia judaica completa. Estou aqui deixando esta recomendação para todos os que amam a palavra de Deus e que desejam conhecê-lo de uma maneira mais apropriada. Esta é a Bíblia que você precisa comprar, se esse é o seu objetivo. O texto que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, ele vem falar para nós de uma necessidade. Ele vem nos trazer uma advertência. Ele vem nos fazer uma recomendação. O texto, ele é um texto importantíssimo, principalmente pelo fato dele ter sido citado por alguém que não foi uma pessoa qualquer, por alguém especial. Não que eu desconsidere os talmidim discípulos, ou discípulos, não que eu desconsidere os navi, que é os profetas, não que eu desconsidere os demais personagens da Bíblia, de forma alguma. Nós não podemos fazer isso e eu não estou fazendo isso. Mas eu estou dando uma ênfase especial a esta pessoa, porque esta pessoa, ela é importantíssima para toda a humanidade. Para mim, ele é importantíssimo. Eu estou falando de Yeshua, de Jesus. Foi ele quem disse estas palavras para o seu servo Yohanan, João. Quando este, em visão, foi tirado da ilha de Patmos, onde estava na época, e levado até uma dimensão extraterrena, até uma dimensão que está além desta dimensão terrena que nós acostumamos a viver, que nós estamos acostumados com ela, na qual nós vivemos. Então lá, ele recebe esta e muitas outras mensagens, e ele passa então a escrever. E nesta mensagem, Yeshua, ou Jesus, ele disse: eis que venho sem demora, ou venho muito em breve. Já começa ensinando uma coisa que todos nós temos que ter em mente: que ele vai retornar, que ele voltará, que ele vem em breve
e todos os dias, tudo em nossa volta, mostra, indica, anuncia, coopera para que isso aconteça. Olha em nosso redor, olha em nosso derredor, contempla e veja se estas palavras são verdadeiras ou não. Elas são mais do que verdadeiras. Tudo em nosso redor, tudo em nosso derredor mostra que ele realmente está prestes a retornar. Porque, segundo as Escrituras, nos foi deixado alguns sinais, nos foi deixado algumas dicas da parte do Eterno, da parte do seu Filho Yeshua, de que ele realmente voltaria. Quando abrimos nossas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 1, versos 11, nós vemos lá escrito sobre a ascensão de Yeshua. Depois de morrer na cruz, depois de morrer naquele madeiro e de ressuscitar ao terceiro dia, ele aparece, durante um espaço de 40 dias, esporadicamente aqui, ali e acolá, para vários grupos. E ali então, diante de 500 pessoas, ele sobe vivo aos céus, ao lado de dois personagens, de dois melahim. Que é melahim? Anjos. De dois melahim, de dois anjos, ele sobe. E o que nós encontramos lá naquele texto? Encontramos o texto dizer assim: varões galileus, por que vocês estáis assim olhando tão assustados? Este mesmo que vocês estão ouvindo subir, ele virá e descerá no mesmo local. Então, ali está uma palavra profética proferida pelos melahim, pelos anjos, de que o Filho de Deus que estava subindo, ele retornaria. Que os olhos humanos que veriam, os mesmos olhos humanos que um dia veriam ele subir, um dia veriam ele descer. E mostrou até o local aonde ele desceria. Este episódio aconteceu no Monte das Oliveiras. Então, meus queridos irmãos, aqui nós vemos a palavra falar, esta mensagem, vamos refletir, nós estamos aqui para uma reflexão de que ele voltaria. E ele está voltando mesmo, ele vai voltar mesmo. Isso aí nós podemos ter certeza. E a volta dele será maravilhosa para uns e será tenebrosa para outros. Isso vai depender da minha escolha, da sua escolha. Se eu e você escolhe ficar ao lado da palavra, do lado certo, em obediência, em devoção, em reverência, a volta dele será gloriosa, gratificante, maravilhosa para mim e para você. Mas para aqueles que escolhem viver ao oposto desta palavra, em conflito com esta palavra, em desobediência aos ensinamentos, aos mandamentos desta palavra, aí, meus irmãos, o que eu tenho para dizer é que a volta dele, o retorno dele, a vinda dele, a segunda vinda dele aqui, não será boa para muitos desses. E continuando, olha bem, no versículo de número 11. Eis que venho sem demora, ou, conforme diz aqui, venho em breve, retenha o que tens. Não vou prosseguir sem antes explanar um pouco este retenha o que tens. Nas outras Bíblias, nas Bíblias tradicionais, João Ferreira de Almeida, está escrito:
Guarda o que tens. É o conselho, é a recomendação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aí, que foi posto por Deus para assistir esta mensagem, você tem muitas coisas boas que Ele te deu. Você tem muitas coisas maravilhosas que Ele te concedeu. E Ele não quer que você perca. E primeiro delas, a sua vida. A sua vida é algo especial. A sua existência não é por acaso. A sua vida, ela é uma vida com propósito. O Criador te colocou neste mundo com propósito. Então valoriza a sua vida. Guarda o que tens. O que você tem de mais especial não é seu carro, não é sua casa, não é seu lote, não é seu diploma, não é sua carteira de habilitação. O que você tem de mais importante na vida é a sua vida, a sua alma, a sua existência, o seu fôlego de vida. Então preserva isso. O que mais de bom que você tem? O que mais de bom um ser humano pode ter? Nós temos muitas coisas boas, irmãos. Meus amigos. A sua família. Guarda o que tens. Preserva o que tens. Sua família é uma coisa boa demais. Acordar de manhã. Sempre nós homens, geralmente, né? Nem sempre, mas geralmente nós somos o primeiro a acordar dentro da casa para ir trabalhar. E para mim, irmãos, eu tenho essa experiência todos os dias. Acordar, fazer as minhas orações agradecendo a Deus, ao Criador, pela minha vida. E depois eu levantar e olhar em todas as camas da minha casa e ver a minha esposa e os meus filhos deitados, vivos, dormindo. Para mim, é um dos maiores privilégios, das maiores dádivas dado pelo Criador. E aí eu olho para este versículo que fala assim: guarda o que tens. Nós sabemos que especificamente aqui está falando um contexto diferente deste. Está falando guarda o que tens. Mas eu vou chegar lá ainda. Eu vou chegar no contexto original, real e verdadeiro. Mas eu não estou saindo fora do contexto quando eu digo que a minha família é uma coisa boa que eu tenho e que eu preciso também guardar. É aquilo que nós temos. Olha que maravilha. Além da vida, além da família, né, dos amigos, do trabalho, da saúde, essas são coisas boas que nós temos. Eu fico olhando, observando hoje, meus irmãos, como que as pessoas não valorizam a sua saúde. Como que as pessoas não dão valor para a sua saúde e ficam se entupindo de coisas que são nocivas, prejudiciais para a saúde. Excesso de álcool, drogas, cigarro. Gastam horas e horas e horas e horas e mais horas em mesas de bares, em bebedeiras, em prostituição, a noite inteira às vezes. Quando chega sexta-feira, tem aí, né, a expressão popular que diz sextou, né? E ali começa aquele clima de farra, de bebedeira, né? Aquele clima de suposta, né, entre aspas, distração, descontração, aonde a pessoa às vezes vai fazer tantas coisas que para ela é boa, é normal, mas que vai trazer tantas dificuldades para o seu corpo. Ela nem imagina.
Então, guarda o que tens. Guarda o que tens para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Agora vamos entrar em um contexto maior aqui, no contexto original. A maior dádiva que eu e você pode conseguir, pode ter, pode receber e que precisamos preservar é a nossa conexão com o Criador. É a nossa intimidade com o Criador. É a nossa comunhão com o ser maior que criou todas as coisas e nos deu vida. Você conseguiu isso? Então guarda, porque isso é valioso demais. Guarda com cuidado. Retenha com cuidado. Por quê? Porque tudo aquilo que nós temos de valor, nós cuidamos. Não é, irmãos, tão bom nós possuir um veículo. Não é tão bom nós possuir nossa casa própria, para não ficar pagando aluguel e sofrendo na vida. Mas é difícil, não é? É dificílimo. Eu sei o que eu estou falando. É muito difícil. Não é fácil. Então, quem é que derruba as paredes da sua casa? Pega a marreta e sai quebrando tudo. Ninguém faz isso. A não ser que esteja com problemas mentais. Mas ninguém em sã consciência vai destruir sua casa, vai colocar fogo na sua casa, vai pegar uma marreta e derrubar as paredes no chão. Ninguém vai fazer isso. Ninguém em sã consciência vai pegar uma marreta, destruir seu carro, vai pegar uma faca, vai arranhar seu carro, vai furar os bancos do carro, vai colocar fogo no carro. Ninguém vai fazer isso, irmão. O que nós fazemos? Cuidamos. Por quê? Porque é um bem precioso que nos custou sacrifício, que nos levou a passar horas e horas e mais horas, trabalhando, sofrendo, suando, economizando, pesquisando, guardando, fazendo o possível e o impossível, planejando para poder conseguir adquirir. Então, são coisas que nós preservamos. O mesmo princípio se aplica a esta conexão com o Criador. E por que o apóstolo João, muito conhecido, mais conhecido com este nome, está falando isso, né? Escreveu isso. Por que Yeshua disse isso para ele? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque, meus irmãos, tudo o que de bom uma pessoa possui na vida é alvo de inveja. A casa que tem, o carro que tem, a roupa que veste, tudo que ela tem. Sempre tem alguém invejoso olhando, querendo para si. Dizendo, não, aquilo lá deveria ser meu. Aquilo ali deveria estar na minha mão. Não, mas fulano tem. Não, mas eu queria que fosse era meu. Ah, casou com aquela mulher, eu queria que ela fosse minha. Casou com aquele homem, eu queria que ele fosse meu. Sempre tem. Então, no mundo espiritual, tem um ser que olha a conexão que você, nós temos com o Todo-Poderoso e que também tem inveja. Por quê? Porque ele perdeu essa conexão. A conexão dele com o Criador era mais perfeita, era mais plena do que a minha e a sua com o Criador. Por quê? Eu e você servimos a Ele pela fé, pela emuná. Nós servimos a quem não vemos pela emuná. Emuná significa fé, pela fé. Mas este ser, ele esteve lá do lado dele. Ele foi um melahim, que melahim, anjo. Ele foi um anjo que estava do lado do Criador.
Ele foi criado para ser eterno, para estar sempre do lado do Criador. E por se orgulhar e querer ser maior do que o Criador, ele perdeu esta conexão. Ele perdeu esta comunhão. E por isso, então, eu e você somos alvo da inveja. Somos alvo do ódio dele. Por quê? Porque nós temos uma coisa que ele não tem. Possuímos uma coisa que ele não mais tem. Ocupamos uma posição que ele perdeu. Hoje nós temos o privilégio. Se não somos, temos o privilégio de ser e de estar no lugar de filhos de Deus. Olha que privilégio. A mim, a você, a nós que somos pecadores, fracos, falhos, tão distante do Criador, tão cheios de defeito, através da fé, da emuná, naquele que Deus propôs como único e suficiente Salvador, que veio para ser luz, que veio para nos trazer a salvação mediante a prática da obediência, a qual levou ele a ter a dignidade de Salvador. E a partir do momento que nós o reconhecemos, recebemos o seu testemunho e passamos a viver conforme ele, como ele, de acordo com o modelo que ele nos estabeleceu. Porque é isso que é crer em Jesus ou em Yeshua. Não é só eu acreditar na existência dele. É eu viver como ele viveu. Né? Tem uma expressão no mundo evangélico, nas igrejas, que diz assim: fulano aceitou Jesus, fulana aceitou Jesus. Mas esse aceitar a Jesus que é falado, ele às vezes, irmão, ele não consegue compreender e abranger toda a veracidade do texto que diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam. O que é receber ele? É simplesmente acreditar nele? É simplesmente crer intelectualmente na sua existência? Não. Ele mesmo disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se eu digo assim, eu amo a Jesus, ou eu amo a Yeshua, eu aceitei ele, mas os mandamentos que ele viveu e que ele não tirou a responsabilidade de mim, né, da minha vida, de cumprir. Se eu não obedecer, então eu estou negando a minha fé nele. Por quê? Porque ele mesmo diz, não é eu quem estou falando, ele mesmo diz: aquele que crê em mim obedecerá os mandamentos, guardará os meus mandamentos. Então dizer eu amo a Jesus e não obedecer os mandamentos da palavra que ele obedeceu, conforme ele obedeceu, é incoerência. Então, voltando ao assunto, voltando ao tema, guarda o que tens. Você já ergueu a sua mão, reconheceu o testemunho de Yeshua como seu Salvador? Já recebeu aquela transformação, o novo nascimento? Né? Rompeu com tudo aquilo que era do maligno, mundano, carnal, para viver uma vida de novidade? Então, você se enquadra, 1 Coríntios, capítulo 5, 17. Aquele que está em Yeshua, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você se enquadra em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo a instrução do Ruach HaKodesh, que é Espírito do Santo.
passou da morte para a vida e não entrará mais em condenação. Mas receber a Yeshua, ou aceitar Jesus, vamos dizer assim, na forma popular mais conhecida, não é apenas eu creio intelectualmente que Ele é o Salvador. É receber no coração a transformação, o desejo, a intenção de viver conforme Ele viveu. É isso que é receber Ele. É isso que é aceitá-lo como Salvador. Então, voltando aqui ao tema, guarda o que tens. É uma advertência. Por quê? Porque quem falou sabia que o nosso inimigo, que foi inimigo dele e é até hoje, que atacou ele lá no Monte da Tentação. Lê capítulo 4 de Lucas e capítulo 4 de Mateus, Matitiarro. E você vai ver o que eu estou te falando. A tentação. 40 dias e 40 noites ele ficou ali, ó, tentando ele. Tentando destruir ele. Tentando levar ele à queda. E ele resistindo. Depois, quando ele viu que não tinha mesmo como convencer o Filho de Deus a fazer o que ele queria, porque o Filho de Deus tinha e tem compromisso com o Pai, ele foi obediente ao Pai, ele prestou devoção ao Pai, ele tinha o dever, o desejo de viver conforme o Pai. Então, meus queridos irmãos, ele se ausentou por um pouco espaço de tempo. Significa o quê? Que quando ele viu que ele não tinha condições de convencer Yeshua ou o Senhor Jesus de fazer o que ele queria, ele foi embora, mas um dia ele voltou. Em um momento oportuno, ele reapareceu com as suas insinuações, armadilhas e tramas novamente. Então, queridos irmãos, este é o inimigo número 1 dele e também nosso. Por isso que nós temos que guardar o que temos. Retenha o que vocês têm. O que é eu reter? É eu guardar alguma coisa. É eu armazenar muito bem alguma coisa. É eu esconder alguma coisa preciosa de valor de uma tal maneira, preservando ela. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Faça isso. Preserve a sua alma. Não se corrompa. Não se entregue às coisas que te afastam do Criador. Não mantenha vínculo com aquilo que te afasta do Criador. Rompa o teu relacionamento com tudo aquilo que te afasta do Criador. Afaste-se dos caminhos maus. Faça como Jó. Faça como ele, que recebeu da parte de Elohim, da parte de Deus, o testemunho de ser um homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava da aparência do mal. Faça isso. Você conseguiu conexão com o Criador? Irmão, você conseguiu o maior tesouro do mundo. Você conseguiu conexão com o Eterno, Criador de todas as coisas, através de uma renovação interior, de uma mudança interna, de uma inclinação que você não tinha, mas agora você tem para manter a conexão com Ele. Você conseguiu isso? Então guarda isso, porque isso é precioso demais. Não troque o que você tem por momentos banais. A Bíblia fala de 2 gêmeos. Um, Jacó,
tinha o nome de Jacó, e o outro de Esaú. Um dia estava com muita fome e chegou perto do outro que estava cozinhando uma comida muito cheirosa, muito apetitosa. E ele falou assim: me dá um pouco dessa comida. Jacó falou para ele assim: dou, mas primeiro você vai fazer o seguinte: me venda o seu direito de primogenitura. Se você fizer isso, aí sim eu te dou da comida. E ele falou: tá feito. Fez um pacto com ele e vendeu o seu direito de primogenitura, trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. O que equivale um prato de lentilha? Irmãos, é algo, em relação ao direito de primogenitura, é algo banal. É algo insignificante. O direito de primogenitura dava a uma pessoa o direito de receber parte da herança dos pais dobrado. Exemplo, se o pai tivesse 2 casas, né? E essas casas valessem, um exemplo, né? 200 mil reais cada casa. E aí o pai resolvesse vender a casa e dar o dinheiro para os seus filhos como herança, né? 400 mil. Então o que ele ia ter que fazer? Né? Na nossa cultura, 200 para um, 200 para o outro. Não é verdade? Mas naquela cultura, daquela época, o direito de primogenitura dava a ele o direito, irmão. Entendeu? De receber o dobro. O dobro. Por quê? Porque ele era o primogênito. Então, meu querido irmão, minha irmã que está assistindo, amigo que está participando deste trabalho, não desvalorize o que o Todo-Poderoso te deu e tem te dado. Guarda o que tens. Não troque esta conexão por nada. Marido, não troque a conexão com o Criador, o benefício do amor de sua esposa, da companhia dela, por um momento. Esposas, valorize o marido que vocês têm. Não troque a companhia dele. Não troque a presença dele, a amizade dele, o amor dele por momentos banais. Vamos guardar, meus irmãos, vamos preservar o que temos. A Bíblia Sagrada fala assim, que o marido que acha uma boa esposa, acha um tesouro valioso e recebeu da parte do Senhor um grande favor. E isso aí pode também se aplica à mulher. A mulher que encontra um bom marido, ela encontrou, acha um tesouro valioso e recebe da parte do Senhor, da parte de Deus, o Todo-Poderoso, um bem muito valioso. Então, voltando ao assunto principal, né, a aplicação original daquele texto, guardar o que eu tenho, o que você tem, o que nós temos, irmão, é guardar esta conexão com o Criador, que é estabelecida mediante a emuná, mediante a fé e por uma ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Não é adquirida quando queremos, a hora que queremos, do jeito que queremos. É adquirida por um mover do Espírito da Rua, né? Ruach HaKodesh, Espírito de Deus, em nossas vidas, que traz, né, para nós grandes benefícios, é uma resposta nossa a uma ação dele na nossa vida. Porque a conversão, o retorno de uma pessoa, né, para Deus, né, a conexão de uma pessoa com Deus
é fruto dessa ação do Espírito, da Ruach HaKodesh, né? Em conexão com a nossa emuná, com a nossa fé. É uma resposta da nossa fé. Então, meus queridos, que o Todo-Poderoso te abençoe. Saiba disso. E se você não tem esta conexão, a qualquer momento você pode ter. A qualquer instante, se você buscar, você vai encontrar. Mateus 7, a partir do versículo 7 está escrito: batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Qual é o pai que, vendo o seu filho pedir um pão, não lhe dará este pão, dará em lugar do pão uma pedra? Qual é o pai que, pedindo ele o filho, né, pedindo ele um peixe, dará no lugar do peixe lhe dará uma cobra? Ninguém fará isso, irmão. Todo pai, ao ouvir um clamor do filho, pai, me dá isso, ele vai se sensibilizar. Pai, eu estou à procura disso, me concede. O pai vai se mobilizar e se sensibilizar com a necessidade do filho. Então, guarda o que tens. A maior dádiva de todos já foi falada aqui. É a conexão com o Criador, é a comunhão com o Criador, que deve ser preservada acima de todas as coisas. Se você ainda não obteve, o Criador está te chamando para obter. A hora que você decidir abrir o coração e entregar a sua vida, os seus caminhos, crer nele de verdade e se submeter a ele, abraçando os seus mandamentos, seus ensinamentos, colocando-os em prática, aí sim as coisas vão transformar e você será abençoado de uma forma espetacular pelo Criador. Eu gostaria de estar fazendo uma oração por você nesta noite. Eu encerro aqui as minhas palavras dizendo que o Criador te ama. Dizendo que o Todo-Poderoso te ama de uma forma especial. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, ó Eterno, Criador do Universo, em nome de Yeshua, o nosso Salvador, o Messias. Eu encerro este serviço, esse trabalho de exposição da palavra, que tem como objetivo de levar vidas à meditação, à reflexão, orando em favor das pessoas que necessitam, orando em favor daqueles que creem e te pedindo que o Senhor possa ir ao encontro desta pessoa, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la de uma forma espetacular. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de estar vivo, de estar com saúde, de ver a minha família viva e também com saúde, para neste momento, nesses instantes, estar falando do teu amor e pregando a sua palavra para pessoas, para várias pessoas nesta noite. Muito obrigado, ó Eterno, Elohim, Adonai, muito obrigado. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço e peço. Entra nos lares aonde eu não posso ir, aonde eu não posso entrar. Eu não posso ir em todas as casas agora. Eu não posso estar diante de todos os que estão assistindo, ouvindo agora. Mas o Senhor o pode. Faz isso. Abençoe da graça, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Louvado seja o nosso Criador. Eu agradeço você pelo privilégio de poder falar do amor do Criador para você nessa noite. Brevemente nós vamos estar retornando com mais reflexões da palavra. Que os irmãos tenham uma boa noite. Fiquem todos na Shalom do Criador. Amém.
Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem.